Graça e paz, boa noite a todos, amém? Tudo na bênção aí, você já foi abençoado pelo Senhor? Glória a Deus, né? Abra comigo a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Hoje eu estou um tanto quanto séria, eu falei para o Senhor, né? Tem palavras que Deus nos dá que mexe muito conosco. Os pastores, os pregadores que estão aqui, sabem o que eu estou dizendo. Tem palavras que Deus nos dá que atravessa mesmo a alma, né? Os nossos pensamentos, mexe com a gente, né? E esse eu acho que é o propósito de Deus mesmo, o objetivo de Deus. É falar conosco e provocar algo em nós. Porque se o que Deus fala conosco não estiver provocando nada em nós, tem alguma coisa errada em nós. Tem alguma coisa estranha em nós que é necessário a gente se voltar para Deus. Abra comigo aí a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, no versículo 1 até o versículo de número 14. Enquanto você abre, os que já abriram aí, se quiserem e puderem glorificar ao Senhor, pode glorificar a Ele, porque Ele está neste lugar. Mateus 24. Deixa eu abrir aqui meu esboço. Segundo a pastora Terezinha, não é um esboço, é um jornal. Todos abriram aí Mateus 24, verso 1. Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Queria repetir com você o versículo 12, para que fique gravado em nossa mente, em nosso coração. Diz assim: e por se multiplicar, vamos lá? Ficou bom para o ensaio. Vamos de novo. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Amém? Põe a mão no teu coração.
Pai querido, amado Deus, nós mais uma vez queremos te louvar, queremos te adorar, queremos te engrandecer, queremos te agradecer, porque tu és o Deus da nossa salvação, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos participantes, ó Deus, das bênçãos da salvação. Obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por esse momento de comunhão, esse momento em que nós somos edificados como igreja, como corpo de Cristo. Obrigada, Senhor, por tua presença, obrigada pela presença dos meus irmãos aqui neste lugar. Obrigada pela presença do Espírito Santo, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que quebranta o nosso coração, que prepara o nosso coração enquanto nós oramos, enquanto nós adoramos, enquanto nós te servimos. O Espírito Santo, ele vai trabalhando em nosso coração. Obrigada porque o Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o nosso ajudador, é o nosso mestre, é aquele que traz luz da palavra do Senhor ao nosso coração, e Ele está aqui neste lugar, nesta noite. Eu oro para que os nossos sentidos espirituais sejam abertos para o Senhor, e para tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco neste dia, Pai. E durante esse tempo, ó Deus, esse tempo tão propício para a igreja do Senhor na terra, para a igreja testemunhar dos teus milagres, como ouvimos aqui, para a igreja pregar o evangelho, para a igreja anunciar a volta de Cristo, para a igreja manifestar a tua glória. Ah, Senhor, toma as nossas vidas em tuas mãos. Sem ti nós nada podemos fazer, nós somos dependentes do Senhor, porque em nós não habita bem algum. Então toma as nossas vidas mais uma vez, Pai, em teu altar. É o que oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Esse texto é mais um sermão profético de Jesus acerca da sua volta. E nós lemos aqui, alguns sinais da volta de Cristo. E Jesus diz que quando todas estas coisas tivessem acontecendo, nós deveríamos entender pelo Espírito do Senhor que o reino de Deus está próximo. Você pode dizer assim para você nesta noite: o reino de Deus está próximo. E todos esses sinais, eles já estão se cumprindo no mundo inteiro. E todos esses sinais estão se cumprindo também na igreja do Senhor. Mas tem um sinal que o Senhor, já faz um tempo que Ele tem ministrado o meu coração, que nós precisamos tomar cuidado para que ele não se cumpra na nossa vida. E esse cuidado, ele é nosso. Esse papel, ele é nosso. Com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Jesus fala aqui, para que nós tivéssemos cuidado com o engano, porque muitos viriam em seu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganaria muitos. Nós iríamos ouvir sobre guerras, rumores de guerra, mas cuidado, isso não é o fim ainda. Não fique alarmado. Às vezes a gente fica alarmado com algumas notícias, não é verdade? Porque a gente é humano e a gente tem misericórdia, a gente sente a miséria do próximo também. Essa misericórdia de Deus está no nosso coração. E a gente fica alarmado com algumas coisas, mas Jesus disse: esse ainda não é o fim. As nações iriam se levantar uma contra a outra, haveria fome, peste, terremoto em vários lugares. E nós vemos isso aí todos os dias nos jornais. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Nós estamos vivendo esse tempo profético aqui, o princípio das dores. Nós somos difamados, nós somos perseguidos, somos atormentados por algum, inclusive pelo diabo, Alguns têm sido mortos. Nós temos aí conhecimento de relatos da igreja perseguida, a perseguição, a morte,
né, que vem contra muitos dos nossos irmãos. Somos odiados por muitas pessoas por causa do nome de Jesus. Essa última eleição despertou um ódio no coração das pessoas pelos cristãos. Eu creio que você percebeu isso. Muitos começaram a nos odiar por causa de uma escolha que nós fizemos. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e nós estamos vendo isso também. Falsos profetas, falsas profecias, falsos pastores, que usam o púlpito e usam a igreja para enganar o povo, que não leva o povo a um concerto com Deus, que não leva o povo a viver a verdade de Deus, a uma vida santa, que não prepara o povo para a volta de Jesus. A verdadeira igreja que nós devemos fazer parte é aquela que vai nos preparar para a chegada do reino de Deus. Aquela que vai nos preparar para nos encontrar com Jesus. A profecia verdadeira é aquela que alinha o nosso coração com a vontade perfeita de Deus. E às vezes a gente acha que o profeta ele é duro e que a profecia também é difícil, mas é essa que vai alinhar o nosso coração com a vontade perfeita de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: quando o nosso coração for alinhado com a vontade perfeita de Deus, você vai ser o homem e a mulher mais feliz nesta terra. Porque você vai desfrutar do melhor de Deus. Porque você vai desfrutar das promessas de Deus. Isso é só uma introdução. Porque eu quero falar desse sinal aqui do versículo 12. Que Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Aqui no capítulo 24, no versículo 1, a gente vê que Jesus ele estava saindo do templo, quando os discípulos o chamam e fala: mestre, olha esse templo, olha as pedras desse templo. Lá no Evangelho de Marcos diz que eles disseram assim para Jesus: olha as dádivas que tem nesse templo, Jesus. Olha essa construção. E eles estavam falando daquele templo que Salomão construiu, mas ele havia sido destruído na invasão dos babilônios. Aí depois lá no livro de Ageu a gente vê que o Senhor move o coração do povo para a reconstrução daquele templo. E aquela reconstrução ficou por um período parada. E nos dias de Herodes, 19 anos antes de Cristo, esse templo ele foi reerguido em Jerusalém. Ele foi reerguido. E esse templo era um símbolo de poder político e de poder religioso. Mas os discípulos, eles estavam com os olhos e o coração tão preso naquele momento, nas coisas desta terra, que eles chamam Jesus para admirar toda aquela construção. Todas aquelas pedras, as dádivas que havia dentro daquele templo. E Jesus disse para eles assim: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Tudo isso vai ser destruído. Nós estamos aqui num templo, num lugar que o Senhor nos deu como propriedade nesta terra. Você pode dizer glória a Deus? Mas não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo aqui vai passar. Nós estamos aí preparando salinhas e já pensando em proporcionar o melhor para as crianças, um ambiente de conforto e de aprendizado também, de crescimento da palavra do Senhor. Mas a gente sabe de que tudo que nós conquistamos aqui, e glória a Deus por isso, porque Deus é bom.
E quando nós somos alcançados pelo Senhor, nós somos abençoados, tanto na terra quanto no céu, amém? Mas o nosso coração não pode estar preso nas coisas desta terra. E o texto diz que Jesus disse para eles assim, olha, vocês podem até olhar, né? Eu estou conjecturando aqui, Jesus não disse exatamente essas palavras, mas Jesus estava querendo dizer para eles, vocês podem até admirar, mas não ficará aqui pedra sobre pedra. Em Lucas capítulo 21, no versículo de número 34, Jesus diz que nós precisávamos cuidar de nós mesmos, e é exatamente esse texto aqui do sermão profético, mas lá no Evangelho de Lucas, para que o nosso coração não se sobrecarregasse de glutonaria, de embriaguez ou das preocupações da vida, para que aquele dia, que dia que é? Que dia que é? Ninguém sabe que dia que é? O dia do Senhor. Para que o dia do Senhor não nos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os habitantes da face da terra, ninguém vai escapar. E o texto diz assim, vigiai em todo tempo, para que sejais dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão. E eu que sou pré-tribulacionista, que creio no arrebatamento da igreja, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, creio eu que Jesus aqui está pedindo para que nós venhamos vigiar, para não ter que passar pela grande tribulação, e subir com Jesus nos ares, né, e participar das bodas do Cordeiro. Ele diz assim, então vigiai para que sejais dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão, e estar de pé, diante do Filho do Homem, o dia que Ele vier nos buscar. E a verdade, irmãos, é que quando o nosso coração ele está em contato com as coisas desta terra, eu escrevi aqui, com as preocupações deste mundo, nós deixamos de vigiar e nós deixamos de cuidar de nós mesmos. E o nosso coração vai se esfriando, e a nossa fé vai se esfriando. A nossa fé vai se esfriando. E eu gosto sempre de pegar esses textos que Jesus diz essas palavras diretamente para os discípulos, porque tem hora que a gente está sentado, né, ouvindo umas palavras, a gente fala, mas isso não é para mim. Mas Jesus, sabe para quem que Ele falou isso? Para os seus discípulos. Não era para a multidão. Foi para os seus discípulos. Que eles tinham que tomar cuidado, porque as coisas terrenas, muitas vezes, elas nos fazem esfriar na fé. Nós sabemos que esse é um sinal do tempo de fim, é uma profecia que deverá se cumprir, e ela já está se cumprindo, mas diga assim, mas que ela não se cumpra na minha vida, em nome de Jesus. Que ela não se cumpra na minha vida, que a minha fé não venha se esfriar. Mas todas as vezes que a gente fixa e foca somente no que é terreno, a nossa fé se esfria. O nosso amor se esfria. A chama apaga. E não acontece do dia para a noite. Não é. Vai lá. Tá sentindo cheiro de pipoca aí? Tá quentinha. Acabou de sair do fogo. Terminar o culto, servir aqui, vai estar tudo frio e murcho, não é assim? É só tirar do fogo. E é lentamente que a gente começa a esfriar na fé e a gente não percebe. E qual é o sinal que eu estou esfriando na fé, esfriando no amor? E o que eu devo fazer para não esfriar na fé e não esfriar no amor? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É sobre isso que eu quero
conversar com você nessa noite. Nesses primeiros versículos, Jesus já começa a nos dizer, de uma maneira muito clara, o que é que nos faz esfriar na fé e no amor. O que pode me levar a um esfriamento espiritual? Primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite. Quando nós começamos a inverter as nossas prioridades, nós esfriamos na fé e no amor. Quando nós começamos a fixar somente naquilo que é terreno, naquilo que é natural. Por isso Paulo nos aconselhou a não fixar os olhos naquilo que é terreno, que é passageiro, mas olhar para as coisas que estão diante de nós, aquelas que nós não vemos. Porque todos nós precisamos manter acesa a esperança da salvação no nosso coração. E a palavra do Senhor diz que esperança que se vê não é esperança. Eu ainda não vejo, mas eu espero que eu serei salva. Amém? Você também? Eu espero o dia em que Jesus virá e manifestará a sua salvação em nossas vidas. E ninguém, irmãos, esfria do dia para a noite. Ninguém desvia do dia para a noite. Ninguém se afasta da presença do Senhor do dia para a noite. Ninguém cai no pecado do dia para a noite. As coisas começam lentas, pequenas. São raposinhas que vão entrando e vão destruindo a vinha em flor. São situações pequenas, são tentações, são propostas, são embaraçozinhos, irmãos. Embaraço não é pecado, mas embaraço nos faz esfriar na fé. Você sabia disso? Embaraço nos faz esfriar na fé. Não é pecado, mas a gente tem que deixar. Hebreus capítulo 12 diz isso. Temos que deixar tanto o pecado quanto o embaraço. Para quê? Para correr a nossa carreira cristã que foi proposta a nós. Nós temos uma carreira para completar. Diga para o irmão que está do teu lado: você tem uma carreira para completar. Então persevere até o fim. Não deixe de perseverar. Porque aquele que perseverar até o fim será? Aleluia! Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu estava orando e o Senhor falava comigo mesmo, comigo. Tem frieza que a gente percebe, não é verdade? Que é perceptível. Você entra num lugar, às vezes, ou num culto, e você vê lá, pode vir o pregador descer do céu na noite, vir pregar, você não ouve uma expressão de nada. É uma frieza total. Pode escalar o apóstolo Paulo para vir pregar. Capaz do povo não sair de casa para vir ver Paulo pregando. Mas tem frieza que é velada, que a gente não vê. A gente não vê. E a gente não vê até que Jesus abra os nossos olhos, sabia? Eu estava lembrando de Lucas, me parece que no capítulo 24, aquele texto. Deixa eu procurar aqui para não dar o endereço errado. (24) 24 mesmo. A partir do versículo 13. Quando Jesus caminha com os discípulos ali no caminho de Emaús. E aí a palavra do Senhor diz que Jesus estava o quê? O que Jesus estava fazendo? Quem lembra da passagem? Aonde Jesus estava? Andando com eles, Elaine. Falando com eles.
E eles perceberam que era Jesus? Por quê? Disperso, desanimado, distante, frio. Tão frio, que depois eles disseram: não ardia em nós o nosso coração? Quando os olhos deles foram abertos, eles entenderam como eles estavam frios, enquanto Jesus falava com eles. Até que os olhos deles foram abertos e eles enxergaram esta frieza espiritual. E o coração deles foi aquecido. Nesta noite o Senhor está querendo aquecer o nosso coração neste lugar, amém? Aleluia! Eu estava cantando lá, a pastora Vanessa estava cantando no louvor, Deixa Queimar. Você estava cantando Deixa Queimar? Era você, né? E eu estava cantando outro também, um da Aline Barros, antigo. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Eu falava: Senhor, não deixa os meus olhos perder o brilho do primeiro amor pelo Senhor. Não deixa o meu coração se esfriar diante desta presença. Não deixa o meu coração se esfriar diante desta palavra. Eu não sei quantos estavam aqui, mas foi a minoria. Na quinta-feira passada, que veio o pastor Ezequiel pregar aqui. O pastor Ezequiel pregou e ele trouxe uma palavra para nós de alinhamento para esta igreja. E foi tão tremendo, irmãos, que saiu daqui, nós os pastores, todo mundo saiu daqui para orar de madrugada. E ninguém combinou um com o outro. Vamos levantar cedo? 5 horas da manhã, vamos levantar de madrugada? Ou vamos chegar em casa e vamos orar? Não. Todo mundo foi orar. Aí nós nos reunimos depois para orar mais e buscar entender a vontade do Senhor. E eu disse para os pastores assim: que bom é que nós ouvimos a voz de Deus e temos ouvidos a voz do Senhor. Porque quando entra a frieza no nosso coração, Deus fala, Deus repete, Deus manda profeta e ninguém dá ouvidos. Ninguém obedece. Mas que bom que o nosso coração está quebrantado diante da voz do Senhor. Abra comigo a tua Bíblia em Levítico capítulo 6, do 1 ao 13. Levítico 6, do 1 ao 13. Se você não está frio na fé, você vai sair daqui nesta noite entendendo o que nós precisamos fazer para não esfriar na fé, amém? Porque às vezes a gente fala assim: não, mas não é para mim essa palavra hoje. Eu não estou frio na fé. Mas você vai saber o que não fazer e o que fazer para que o seu coração continue ardendo pela presença do Senhor. Levítico 6, do 1 ao 13, vai falar sobre a lei do holocausto. Disse o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. Diga assim: nela se conservará aceso o fogo no altar. O sacerdote então vestirá sua túnica de linho e as calças de linho sobre a sua pele, e retirará a cinza que o fogo consumiu do holocausto no altar, e porá junto ao altar. Depois trocará suas vestes e vestirá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Aleluia! Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Diga: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
Amém? E esse altar é o altar do nosso coração. O fogo precisa arder constantemente. A pastora Terezinha pregou aqui umas terças-feiras atrás, no dia do meu aniversário, e ela falou sobre um sacrifício que o Senhor recebia para o Senhor na antiga aliança. Nós vemos aqui a lei acerca do holocausto e Levítico, e vai nos detalhar como que esse sacrifício, essa oferta, tinha que ser oferecida para ser recebida pelo Senhor. Ela não podia ser oferecida a metade, era a oferta inteira, o animal inteiro era oferecido ao Senhor. E por isso nós precisamos entender que o nosso coração é esse altar que nós precisamos oferecer sacrifícios ao Senhor. E irmãos, adoração tem preço. Adoração tem preço. Para entregar algo ao Senhor, requer um preço. E nós precisamos consagrar nesse altar todas as nossas vontades, todo o nosso querer, todo o nosso achismo, todas as decisões do nosso coração, para oferecer a Ele o nosso coração inteiro e entregar a Ele aquilo que Ele quer de nós. E o texto diz aqui que o fogo deveria ficar aceso no altar. O sacerdote, diga assim, todos os dias precisava colocar lenha. Todo dia. E todo dia tinha que ser oferecido uma oferta ao Senhor. Se eu e você entendermos que hoje nós somos o templo, porque essas ofertas aqui, elas eram oferecidas no templo. No Antigo Testamento, era no tabernáculo que o povo se reunia para adorar o Senhor e para sacrificar ao Senhor. E todas essas atividades, elas eram religiosas, né? Espirituais, elas eram desenvolvidas no templo. E era a responsabilidade do sacerdote oferecer o sacrifício e também queimar o incenso no altar todas as manhãs. E quem é que sabe aqui o que significa incenso na Bíblia? O que significa incenso na Bíblia? Oração. No livro de Apocalipse, a palavra do Senhor diz que as nossas orações, elas sobem como incenso no altar do Senhor. Então, quando há oração, há fogo no teu altar. Quando há busca pelo Senhor através da oração, o fogo arderá constantemente no teu altar. Por isso é que quando o Senhor chamou Samuel, a Bíblia diz que a lâmpada do templo, o fogo do altar estava se apagando. E ele chamou Samuel. E Samuel ouviu a sua voz. E Samuel era um homem de oração. Samuel era um homem de intercessão. E Samuel era um homem que aprendeu a ter ouvidos sensíveis à voz de Deus. Por isso que o fogo voltou a arder constantemente no altar de Israel. E para o fogo arder constantemente no altar do nosso coração, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar o Senhor na oração. Hoje o Espírito Santo me fez pensar. Você sabe quantas horas tem um mês? Quem já fez essa conta aqui? 720 horas tem um mês. Quantas horas por mês nós temos orado? Quantas horas você tem se levantado para orar? Para não esfriar na fé? Para não ficar insensível à voz do Senhor, porque na oração a gente aprende a ouvir Deus. A gente fala, né? E às vezes a gente mais fala do que ouve. Mas na oração a gente aprende a ouvir Deus. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, todos esses rituais aqui
do holocausto, do incenso, eles são desnecessários, mas o princípio ficou estabelecido para nós, que somos o templo e a morada do Espírito do Senhor. O mês tem 720 horas. Quantas horas por mês você oferece para Deus? Porque isso aqui tem tudo a ver com eu estar frio espiritualmente, eu estar com o coração ardendo, com fogo aceso e o desejo de buscar mais a presença do Senhor. Porque quanto mais a gente busca a Deus, mais desejo a gente tem de buscar a Deus. Quanto mais você busca a presença do Senhor, quanto mais você busca ao Senhor, mais você tem sede do Senhor. Mais você tem prazer, mais você se contenta com a presença do Senhor. Quantas horas? Tem gente que não fica 10 minutos de joelho dobrado. Outro dia eu fui para São Paulo e eu vi uma irmãzinha de saia. E ó, irmãos, crente tem cara, viu? A gente fala às vezes também, Deus olha o coração, mas tem umas crentes que você olha e você fala, essa é crente, né? Você bate o olho e você fala, essa é crente. A irmã estava lá com uma sainha jeans, aqui no joelho, uma sapatilha, sentou do meu lado. Quando eu olhei para o joelho daquela mulher, eu falei, essa é de oração. Joelho calejado, com marcas. E nós? E eu e você? Quanto nós temos buscado para não esfriar na fé? Para não desfalecer no tempo do fim? Porque olha, irmãos, quanta gente saiu daqui. Quanta gente saiu das igrejas. E quanta gente está saindo todos os dias. Infelizmente, esta palavra de Mateus 24, verso 12, está se cumprindo na vida de muitas pessoas. Mas que ela não se cumpra em nossas vidas. Nós precisamos aprender que as nossas orações são como um incenso oferecido sobre o altar do Senhor. E lá em Levítico capítulo 2, versículo 1, o Senhor deu uma ordem para que todas as vezes que eles oferecessem oferta de cereal, eles queimassem um incenso, para que aquela oferta subisse e ficasse, o cheiro daquela oferta ficasse na memória de Deus. Olha que coisa incrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Sabe o que isso quer dizer? Que as nossas orações, irmãos, elas ficam gravadas na memória de Deus. E se a gente cresce nisso, a gente orava mais. Aquele que ora mais, a chama é acesa no seu coração. E às vezes a gente diz que a gente não tem tempo para orar, não é? Mas eu não tenho tempo, pastora. Jesus também era um homem muito ocupado, sabia? E ele passava horas e horas e horas orando. Daniel, na Babilônia, vai olhar lá qual era o cargo de Daniel na Babilônia. Presidente, né? De quantas províncias? Um cargo importante. Creio que o dia inteiro tinha alguém, se tivesse rede social, era o dia inteiro Daniel no WhatsApp respondendo mensagem. Ou tendo que resolver, mandando e-mail. Ou tendo que ir 3 vezes por dia. Com as janelas abertas para Jerusalém, diz a palavra do Senhor. Às vezes, irmãos, o que nos falta não é tempo. O que nos falta é disposição. Eu vi um testemunho, eu já contei aqui, da Sara Farias. Ela disse que quando ela teve mais um bebê, ela falou, Senhor, agora que eu não vou ter tempo mesmo para orar. Porque eu já tenho uma criança pequena, veio mais uma. Como é que eu vou orar? A criança chora o tempo todo, é mais um filho. E a gente sabe que demanda tempo.
E ela disse: Deus, me dá tempo para orar. O Espírito Santo ministrou o coração dela. Não é tempo que você precisa pedir, é disposição. Porque quando a gente tem disposição, a gente arruma tempo. Porque quando a gente quer, irmãos, e eu vou falar algo aqui para vocês. Pode ser que vocês saiam daqui hoje tudo chateado comigo. Aí depois vocês vão orar por mim, tá? Ora por mim. Ora por mim, porque até eu fiquei ruim. Falei para Deus. Não é que a gente não tem tempo para as coisas de Deus. É que a gente não está tendo como prioridade. A nossa fé está se esfriando. A nossa fé, ela está se esfriando. E a gente não está percebendo. Porque a gente passa, irmãos, 3 horas assistindo aquela série da Netflix que a gente gosta. Eu não gosto, eu não assisto. Estou só dando um exemplo. Mas a gente não faz uma coisa, mas faz outra, né? A gente vai lá no bem-estar social, vê quantas horas você ficou conectado hoje. Quantas horas você orou hoje? Quantas horas você leu a palavra hoje? Antes de vir, quantas horas você orou essa semana e quantas vezes você pegou na Bíblia, sem que fosse aquele momento de vir para a igreja? Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado. Nós estamos esfriando e estamos ficando indiferentes para as coisas de Deus. Acho que foi o mês passado, nós castramos o Gaspar lá, o cachorrinho, né? Graças a Deus. E eu contei aqui na intercessão. O Gaspar tomou um remédio, um dia, era um anti-inflamatório que ele tinha que tomar. E ele estava sentadinho lá, a gente arrumou a caminha para ele ficar lá bonitinho, de repouso. E aí eu dei o remedinho para ele. E aí eu estava em casa nesse dia, fazendo as coisas, e eu observei que aquele cachorro ficou 7 horas na mesma posição. Ele não levantava para nada. Nem para mijar, nem para fazer nada, nem para beber água. Eu levava água na boca dele, ele não tomava, comida, ração, ele não comia. Aí eu falei para o Flávio: tem alguma coisa estranha acontecendo com ele, não é possível, 7 horas, tá para mais de 7, eu estou contando, né, que eu fiquei observando ele. Aí o Flávio pegou a bula do remédio, vou ler aqui, às vezes é reação do remédio, ou é da castração, não sei. Aí ele leu que o remédio que o bicho estava tomando dava apatia. Aí o Flávio falou para mim assim: sabe o que é isso? É apatia. Apatia? Então é isso que é apatia, Jesus? É assim que a gente fica quando a gente está apático espiritualmente? A gente não reage a nada? Muda o tema? Muda o propósito? O pastor convoca um jejum, uma oração de madrugada, faz um culto de casais, o casamento está ruim, mas não vem. Faz um culto de oração, precisa, porque a casa está tudo bagunçada, mas não vem orar. Faz um culto de cura e de libertação, está doente, mas não vem buscar. Não reage. É como aquela geração que Jesus fala, eu marquei aqui em Mateus 11:15, no verso 17, vamos ler lá. Mateus, capítulo 11, do 15 ao 17. Ao que posso comparar essa geração? É semelhante a crianças que se assentam nas praças e gritam seus companheiros: tocamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Uma geração insensível às coisas espirituais. Insensível, irmãos, à voz do Senhor. A gente não entende que às vezes o Senhor está querendo falar conosco para nos despertar, para viver um tempo novo espiritual. Uma vida cheia da presença, cheia da glória do Senhor, cheio do conhecimento da sua glória. E o esfriamento nos faz perder o interesse pelas coisas de Deus. Você chama para vir para a igreja? Não vem.
Quais que são os dias de culto, irmãos? Eu vou falar, porque Deus mandou eu falar. Terça, quinta, domingo. Aí a gente tem café de obreiros, uma vez por mês. Aí a gente tem culto de casais, uma vez a cada 3 meses, não é isso? Culto de mulheres, uma vez a cada 2 meses. E muitos desses a gente não pode vir. Porque a gente tem alguma coisa para fazer, a gente tem compromisso. Mas se tiver um aniversário, a gente vai. Se tiver que fazer algum curso, alguma coisa. E se o dia for terça e quinta, a gente põe nossos filhos para fazer terça e quinta. Para a igreja não pode vir, mas outra coisa pode fazer. O dia da academia, terça e quinta, é o dia do não sei o que lá, da atividade. Nós vamos terça e quinta. Para a igreja não pode, mas para a academia pode. Vir buscar a Deus não pode, mas outra coisa pode fazer. E sabe o que é isso, irmãos? O Espírito Santo ministrava o meu coração. Nós precisamos vigiar. Não podemos abrir as portas, porque senão entra frieza. Entra no nosso coração. Isso não é brincadeira. Isso é o que a Bíblia diz. Quando a gente inverte prioridade. Tem muita coisa que a gente não pode fazer vir no culto, mas outras coisas a gente pode fazer. A gente faz. A gente faz. E quem vem aqui não é porque não tem o que fazer, não. Então, irmãos, a gente precisa entender que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ontem eu fui na sede, uma irmã, eu peguei carona com umas irmãs, e aí uma irmã perguntou assim: cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Eu falei: cadê as mulheres? Eu tenho perguntado para o Senhor: cadê as mulheres? Cadê os homens? Cadê os adolescentes? Eu tenho perguntado. Eu tenho dito ao Senhor, eu tenho olhado para os meus filhos. E a gente precisa perceber, irmãos, porque a frieza entra até nas crianças, viu? Entra até nos adolescentes. E diante da presença do Senhor, eles ficam insensíveis. Entra no coração do jovem, entra no coração do pastor que está aqui, que eu não sou diferente de vocês. Entra no coração do líder, entra no coração de todo mundo, se não vigiar. A gente precisa vigiar. E a gente precisa acordar. Porque o esfriamento faz a gente perder o interesse pelas coisas do Senhor. E nada mais chama a nossa atenção. Nada mais nos atrai. E o Senhor ministrava o meu coração. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor que venha avivar a obra dele em nosso coração. A oração de Abacuque eu tenho feito por mim mesma. Aviva, Senhor, a tua obra em mim. Aviva a tua obra em mim. O Senhor, irmãos, não nos chamou para mornidão, tampouco para frieza. O Senhor nos chamou para sermos fervorosos no Espírito, aleluia. Ele não chamou essa igreja para mornidão, tampouco para frieza. Ele chamou esta igreja para ser uma igreja, aleluia. O Senhor me fez lembrar de uma visão que a pastora Sidneia teve, quando ela entrou na igreja do Mogi Moderno, que ela via as paredes pegando fogo, e cada crente era como uma brasa, que incendiava outro coração. Você entendeu por que Deus está falando conosco? Porque tem coração frio ao teu lado. E se você for uma brasa viva, você vai aquecer outros corações. Se você for essa brasa viva, se o fogo estiver aceso no teu coração, se tiver alguém frio do teu lado, o fogo vai pegar no irmão. A chama vai se espalhar. A chama vai se espalhar. E o Senhor está nos chamando nesse tempo para um posicionamento espiritual. O Senhor está chamando esta igreja de volta ao primeiro amor. As primeiras obras. As primeiras práticas. E isso é todo dia, irmão. Isso é todo dia. E quando a gente entende isso, é algo maravilhoso. Porque os céus ficam abertos sobre a nossa vida.
os céus ficam abertos sobre a tua vida. E você começa a sentir Deus. E você começa a ouvir Deus. De um jeito que você não estava ouvindo. E perceber a presença dEle ao teu lado. A presença dEle na tua vida. E nós precisamos, irmãos, nesse tempo, buscar mais da presença do Senhor. Nós precisamos pedir: Senhor, me dê mais disposição. Senhor, acende a chama no meu coração. Lembra-te, Apocalipse 2:5, vamos ler lá a palavra. Nalabassuri andarabashaya. Aleluia. Nalabassuri andarabashere cantaramanás. Sabe, irmãos, quando a gente está frio espiritualmente falando, a gente entra e sai da igreja do mesmo jeito. E a gente passa a semana do mesmo jeito. E a gente nem sequer se lembra do que foi pregado. Nem sequer se lembra do que a gente ouviu. Lembra que os discípulos lá no caminho de Emaús, Jesus disse para eles assim: vocês não se lembram das palavras que eu vos disse enquanto estavam com vocês? A gente se esquece quando a gente está frio do que Deus falou com a gente no culto. E às vezes a gente vem com uma decisão errada para tomar, e Deus fala para mudar a decisão do nosso coração, mas a gente está tão frio, tão insensível, que a gente mantém a decisão, porque o coração está distante do Senhor. Quem achou aí Apocalipse 2:5? Estou encerrando. Você está acompanhando aí junto com o irmão Robson? Você leu aí? O que diz a palavra do Senhor? Apocalipse 2:5. Lembra-te, vamos ler o 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei e te removerei do teu lugar, o teu candeeiro, se não te arrependeres. Nós precisamos nos arrepender de toda frieza e de toda indiferença espiritual. Nós precisamos dizer: eu quero voltar ao primeiro amor. Você pode dizer isso para o Senhor nessa noite? Diz aí para o Senhor: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. O Senhor me fazia pensar, todos esses dias Deus tem ministrado comigo essa palavra. Me fazia pensar no sacerdote Eli, na sua frieza espiritual e sua falta de percepção com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Ana estava cheia do Espírito Santo. Eli achou que Ana estava embriagada. Que é isso? Falta de percepção espiritual. Ele a teve por embriagada. Quando os filhos dele pecaram, ele falou com os filhos. Você vê lá no capítulo 2 de 1 Samuel. Ele fala com os filhos: que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão pecando contra o Senhor. Quando o homem peca contra o homem, há uma chance, né, de se arrepender, de ter perdão, de ter conserto. Mas quando o homem peca contra Deus, mas ele deixou ainda assim os filhos no exercício do sacerdócio, desprezando as ofertas ao Senhor. E o Senhor ministrava o meu coração, irmãos, que lá também, em 1 Samuel, no capítulo 2, na continuação do texto lá, o Senhor envia um profeta à casa de Eli e leva para ele uma palavra dura, para que houvesse nele um arrependimento. Mas não houve arrependimento no coração de Eli, houve indiferença. Por isso é que o Senhor cumpriu,
Porque quando há arrependimento, a Bíblia diz que a misericórdia precede o juízo. E ele não se arrependeu, por isso que o juízo veio contra a sua casa. Mas o Senhor ministrava o meu coração que quando nós estamos assim, indiferentes, frios, quando essa frieza já entrou em nós, nada provoca mudança, nada provoca reação, nada provoca posicionamento. Abra comigo Romanos 12, 11. Vou encerrar com esse versículo. Tinha mais coisa, mas a hora já foi. Romanos 12, 11. Aleluia. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede, diga comigo, fervorosos no espírito. Amém. Servindo ao Senhor. É assim que nós precisamos servir ao Senhor. Com fervor espiritual, com entusiasmo, com desejo no nosso coração, com intensidade na nossa fé. Nós precisamos clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que venha despertar os nossos sentidos para Ele nesta noite. Que o nosso coração venha arder por mais da presença do Senhor. Quero te convidar a se levantar. Que o nosso coração venha arder por esta presença. Que nesta noite o Senhor possa acender o fogo no altar do nosso coração. A palavra do Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Irmãos, glória a Deus que nós conhecemos esse Deus, mas nós precisamos prosseguir em conhecê-lo. Nós precisamos prosseguir no seu conhecimento, através da oração, através da sua palavra, meditando nas escrituras, buscando viver uma vida consagrada, dedicada inteiramente ao Senhor. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, não vai cuidar da sua família, não. Você pode fazer tudo isso, glorificando ao Senhor. Tudo isso exaltando o nome do Senhor. Não abrindo portas para entrar a frieza espiritual. Para não entrar o engano no teu coração.